Quero cumprimentar todos nessa manhã com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Que você tenha um bom dia. Glória a Deus. Que a graça do Senhor abunde cada dia mais em vosso coração. Nesse momento, estarei lendo Salmo 3. Diz a palavra do Senhor assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, é um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e Ele ouviu-me. Desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Amém. Bom, pessoal, então você amanheceu, quer dizer, acordou e você lembrou que hoje é sábado. Glória a Deus, né? Pessoal, os dias estão voando. Parece que foi ontem que a gente estava aí comemorando o Natal, né? O Ano Novo. E hoje já é dia 18, né? Como diz a palavra do Senhor, nós voamos, né? A nossa vida é como a flor da erva. Ela nasce, cresce, murcha e foi a beleza, né? Caiu a flor. Assim também é a nossa vida, muito passageira, né, pessoal? Olha só, dia 18 de janeiro de 2025, quem diria, né? Meu Deus. E hoje é sábado, vamos lembrar do sábado, como sempre. A gente está aqui batalhando todo sábado e falando sobre ele, que Deus não aboliu nada. Ele veio para cumprir, para mostrar o que tem que fazer, né? E Deus, próprio Deus, disse que é um estatuto perpétuo o sábado para a gente santificá-lo, né? Não se acarreta de coisas para fazer, né? Porque as pessoas é assim, elas, por trabalhar fora, vai deixar para fazer as coisas tudo no sábado, né? Trabalhou a semana inteira, era para descansar, né? No sábado, mas deixa o sábado para faxinar, lavar as roupas, né, pessoal? Daí como que vai descansar, né? Não tem jeito não. Tem que ir mantendo durante a semana para poder no sábado ter a cabeça leve aí para poder buscar um pouco mais a Deus, né? Cuidar um pouco mais da vida espiritual, né? Porque quando o Senhor fizer a chamada, vai ficar tudo aí, né? A faxina, as roupas, a iada, tudo. E a vida espiritual, como que estava, né? Bom, eu vou estar meditando aqui. Esse Salmo 3 tem 8 versículos, né? E o texto áureo diz assim, que esse salmo foi escrito quando Davi fugia, sabe de quem?
diante da face do filho dele, gente, do Absalão. Agora medita aí comigo. A tua prova é maior do que essa. Hein? O próprio filho perseguindo o pai para matar, entendeu? Aquele filho lindo que ele tinha, né? Absalão. Ah, como ele amava, né? Absalão era lindo, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que ele era muito formoso. Diz que o cabelo dele era lindíssimo. Pesava 1 quilo. Tinha que cortar porque pesava, né? E Absalão perseguiu o pai dele porque queria ficar no trono do pai dele. Queria roubar o trono do pai. E aí Davi teve que fugir, deixar o palácio, deixar as concubinas, né? E fugindo. Mas Davi confiava em Deus na sua adversidade. Então esse salmo que a gente está lendo, meditando, que vem a servir de conforto para nós e de exemplo, para que a gente venha confiar no Senhor na nossa adversidade. E a gente reclama tanto das nossas provas, né? Às vezes a prova da gente não chega nem nos pés das provas que Davi passou com o filho dele, né? Você já pensou você ter que abandonar sua casa porque o filho está tomando posse, querendo matar? Misericórdia, né? E aí Davi orou e falou assim para o Senhor: Senhor, como você tem multiplicado meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Não era só o filho, não. Os que estavam do lado do filho, né? Tinha bastante. Davi disse que tinha um montão. Já pensou ser perseguido por uma pessoa? Imagina um montão, né? Meu Deus. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Então, porque, gente, aconteceu aquele fato, né, na vida de Davi, ele caiu assim como a gente caiu também, como muitas pessoas caíram. Graças a Deus por aqueles que não caíram. Olha, para que não caia, porque não é fácil, né, gente? Não é brincadeira, não, né? E Davi caiu, né? Mas quando ele foi repreendido, que os olhos dele se abriram para enxergar o seu erro, o seu pecado, ele recebeu uma sentença, né? O pecado dele estava perdoado, só que as consequências viriam. E aconteceu que realmente dentro da casa de Davi se levantou inimigos, né? Deus permitiu. E aí então ele era zombado, né? Ah, ele pecou. Ó, o grande Davi pecou, né? Ah, não tem salvação para esse homem, não, né? Que além de adulterar, ainda mandou assassinar o marido da mulher, daquela mulher que ele queria, né? Então as pessoas falavam assim, tem salvação para ele não, coitadinho. Agora quero ver, né? Quero ver o que ele vai fazer agora, né? O filho dele perseguindo ele, o filho dele aproveitou das concubinas dele, né? E então, coitadinho de Davi, né? Estava derrotado aos olhos dos seus inimigos. E muitas pessoas torcendo para que ele realmente fosse destronado, saísse do trono, saísse da casa dele, do palácio. Não foi fácil não, pessoal, né? Mas o que Davi fez? Foi se humilhar perante Deus. Ele foi buscar socorro no Senhor, no Deus que deu a sentença para ele.
no Deus que castigou ele, né? Aí ele disse: Senhor, como se tem multiplicado os meus inimigos, Senhor. Tem muitos que se levantam contra mim, Senhor, e ainda zombam de mim, dizendo que não tem salvação para mim em Deus, papai. Mas aí ele disse: mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória. Tu és o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Então, gente, porque Deus, desde o seu santo monte, porque Deus está entronizado, gente, entre os querubins, e o lugar dele é no alto e sublime monte. Sabia disso? Sabia que o trono de Deus está elevado? Muito elevado? O trono de Deus é alto, alto, longe, longe, gente, bem alto, sobre todos e todos. E aí então ele disse assim, Davi disse assim, que de lá do alto e sublime trono dele, ele ouviu a oração de Davi. Que maravilha, gente, né? Ele falou assim, ó, Senhor, tu és o escudo para mim. Senhor, tu és o que exalta a minha cabeça. Ah, Senhor, tu és para mim a minha glória. Quer dizer, o que importa é o Senhor para mim. Eu amo o Senhor, apesar de todos meus erros, meus pecados. Eu amo o Senhor é tudo que eu preciso. Então, Davi tendo Deus, gente, para ele estava tudo bem. O que ele não queria e não admitia é ficar longe de Deus. E aí, então, quando ele caiu, ele ficou desesperado, né? Deus me livre. Que o maior tesouro dele era Deus, né? Aí, de repente, ele se viu assim nessa situação. O profeta foi repreender ele, falar para ele que ele tinha errado. Meu Deus, ele ficou desesperado, né? Porque o tudo dele era Deus, né? Na vida dele. Então ele foi orar, buscar Deus, né? Ele disse, com a minha voz eu clamei ao Senhor e ele me ouviu desde o seu santo monte. Então é isso, pessoal. Por que tem muitas pessoas que morrem sem salvação? Porque ela estava andando na presença de Deus, estava tudo bem, alegrando-se, louvando-se, né? Estava indo bem na vida financeira, estava tudo jóia. Mas se deparou com a fraqueza, né? Com a situação adversa e acabou caindo. E aí então a pessoa olha do lado, vê inimigos, acusadores, como Davi aqui. Davi também ouviu, né? Zombaram também dele. E assim também acontece muito. As pessoas zombam, criticam. Meu Deus, como a gente ouve isso. Ah, fulano lá caiu, né? Ah, o pastor daquela igreja lá caiu, viu? A mulher do pastor fugiu com outra pessoa. Está entendendo? Então, gente, não é motivo de dar risada, não, né? É terrível, pessoal, né? As pessoas dizem assim, não há salvação para ele. Chega até sentar numa cadeira e julgar as pessoas, né? E tomando o lugar de Deus.
respondendo por Deus, sentenciando por Deus, né? Então, por isso que muitas pessoas vão para o lago de fogo, para o inferno, porque muitos de nós, em vez da gente orar pela pessoa que caiu, a gente faz empurrar mais para o inferno, né? E aí então aconteceu que Davi falou: Senhor, muitos, ó Senhor, diz que a minha alma não tem salvação. Muitos dizem que não há salvação em Deus para mim, Pai. Entendeu? Mas só que Davi, ele não deu ouvido para isso. Ele foi clamar ao poderoso, que está sentado no mais alto e sublime trono. Está entendendo? E ele falou assim, ele escreveu essa oração. Ele escreveu porque ele queria registrar isso aqui. E graças a Deus que serviu de lição para todos nós e está servindo até hoje como exemplo para a gente se agarrar nesse Deus que os homens não têm misericórdia. Se a gente pecar, de acontecer, né? Porque eu acho que ninguém vai ficar pecando na torta direita, não é verdade? Mas se porventura acontecer algo assim, a pessoa tem que lembrar que o nosso socorro vem do Senhor, que se humilhar é vida, se humilhar é escape diante desse Deus Todo-Poderoso, né? Então, gente, ele... Pera lá, deixa eu ver aqui, ó. Que maravilha. Depois que ele fez essa oração, gente, as coisas começaram a mudar. E ele falou assim, eu deitei, olha só que lindo, eu amo esse versículo também, né? Eu me deitei e dormi. Eu acordei. Sabe por que eu acordei? Porque o Senhor me sustentou. Olha que tremendo, ele quer dizer que ele nem dormia, né? Como que ia dormir? Que jeito? Fugiu o sono dele, sendo perseguido pelo filho, gente. Oh, meu Deus, quanta perseguição, né? Foi perseguido por Saul, não tinha paz, né? E tinha que se refugiar em caverna, passou um tempão na caverna de Adulão, fugindo, né? Gente, depois agora, fugindo do próprio filho, gente. Teve que sair do lar dele, pessoal, né? E aí ele não tinha como dormir em paz. Mas eu percebo aqui, vejo que depois que ele falou com o Deus Todo-Poderoso, que ele contou tudo para Deus que estava acontecendo, é lógico que Deus sabia, é claro, né? Mas aí ele abriu o coração dele para Deus, entendeu? Porque quando a gente fala com Deus, a gente está se libertando. Você confessou, você falou, você abriu seu coração, você começa a se libertar. Você está entendendo? É uma terapia e outra é muito mais, né, do que uma sessão de psicológica, né? E então, gente, depois que ele conversou com Deus, que ele se abriu, ele deitou e dormiu, gente, tranquilo. Olha, ele só acordou porque o Senhor acordou ele. Senão ele ia ficar dormindo um tempão, né? Acordei porque o Senhor me sustentou. Olha que maravilha. Dormi em paz com multidão perseguindo. É só Deus mesmo que pode dar esse sono maravilhoso, né? E sabe que depois que ele falou, sabe depois disso,
depois dessa oração, sabe o que ele disse também, além de dormir tranquilo? Ele disse assim, ó, não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Olha, ficou mais valente do que era, mais seguro do que era, mais destemido do que era, pois ele já era, né, gente? Foi por isso que Deus chamou ele. Porque ele era um adolescente, gente, sabe? Ai, que coisa linda, que eu amo ver isso. Eu amo ver um homem destemido, uma mulher destemida. Eu amo isso, eu adoro ver isso, né? Tão bom, né? Onde eu conheci umas irmãs, elas vieram aqui na igreja. Ai, como eu fico admirada de ver mulheres destemidas, né? Eu fiquei assim, maravilhada, né? De conhecer as irmãs. Eu conheci uma delas que ela estava com pneumonia, mas se ela não falasse, ninguém ia saber. Ela falou para mim que ela chegou do trabalho e ela deitou porque ela não estava aguentando, porque ela teve pneumonia esses dias, ainda não estava bem. E ela falou, ai, queria tanto ir lá na igreja, cooperar. Aí ela falou assim, ah, Senhor, me dá força. Daí ela levantou e veio. Gente, ali ela falou, ali ela mini pregou, e ela louvou, sabe? Cantou bonito. Gente, se ela não falasse, né, que ela teve pneumonia, que ela estava ali, que ela não estava bem. Porque, na verdade, ela contou um pouquinho, né? Ela falou assim que não estava bem e tal, mas ela veio e não estava sentindo nada, né? Ela se sentiu ali curada, entendeu? Mas eu amei conhecer a pessoa destemida, sabe? A pessoa que enfrenta. Aí eu falei para ela, falei assim, irmã, mas é isso aí que diz a palavra. Aqueles que vencer, né? Ela disse que não estava conseguindo, ela chegou do trabalho e não estava bem mesmo. Pessoa com pneumonia, gente, sabe que não é fácil, né? Falta de ar, tosse, todas essas coisas. Cansaço, desânimo, né? Foi o que ela estava sentindo. Eu falei, vencer é isso, é você enfrentar. E quando ela saiu daqui, gente, a mulher, essa mulher não tinha nada. Ela mesma falou, né? Então é isso, a pessoa precisa vencer. Jesus falou que é para a gente vencer. Vencer o quê? Essas coisas. Às vezes a pessoa está com apenas uma dor de cabeça. É claro, dor de cabeça é horrível, claro. Mas tem que vencer, entendeu? Tem que enfrentar, né? E então, o homem ficou valente. Mais do que ele já era, né? Porque, como eu disse, Deus chama pessoas que realmente é valente, porque vai chamar uma pessoa covarde, medrosa, para poder ser um guerreiro. Ah, me descapacita depois. Não, a pessoa tem que ser capacitada já. Ela já tem que ter aquela força de vontade, né? Juntando com a força de vontade, gente, Deus faz milagre e maravilha, não é verdade? E aí então, Davi falou, eu não terei, depois que ele orou, depois que ele orou, que falou que Deus era o escudo dele, que Deus exaltava a cabeça dele, ele deitou e dormiu, ficou muito feliz e se sentiu seguro. Aí ele começou a dizer, eu não tenho medo de 10 milhares de pessoas que se levantarem contra mim. Pronto, não terei medo. Pode se colocar ao meu redor. Olha, olha, gente, 10 milhares de... Ele falou que não tinha medo. Você está entendendo? Por quê? Recebeu renovo. Mas ele recebeu renovo lá na casa do primo dele. Ele recebeu renovo lá na casa do vizinho dele, de algum parente.
Ele recebeu renovo porque ele foi buscar no Senhor Todo-Poderoso. Ele foi renovado porque ele foi orar. Você está entendendo? Ele foi orar por para aquele que ele foi buscar em quem deu uma sentença. Está entendendo? Davi, você pecou. Pois agora, Davi, a espada não apartará da sua casa. Vão abusar das suas mulheres. Você está entendendo? Então, quem deu essa sentença para ele? Não foi Deus? Então, ele foi o que fazer o quê? Se humilhar perante esse Deus. Ele foi buscar a graça desse Deus, o perdão desse Deus. Porque ele sabia que esse Deus era o escudo para ele, uma força para ele. E não é que ele recebeu mesmo. Ele ficou tão ousado, tão destemido, que ele falou assim que não tinha medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra ele ao redor dele. Ele disse também, certa feita, que com esse Deus ele saltaria muralhas. Com esse Deus ele passaria no meio de um esquadrão. Eu não passaria. Eu não. Olha só, gente, graças a Deus. Eu não passaria pelo meio de um esquadrão de inimigos? Talvez não, né? Oh, meu Deus. Mas olha, gente, que segurança, né? Falta muito ainda pra gente, né? Vamos se humilhar mais, orar mais, confiar mais nesse Deus, para a gente também não ter medo de 10 milhares de demônios que se opõem contra nós, não é verdade? Ele disse assim: levanta-te, Senhor, e salva-me, Deus meu, pois feriste a todos meus inimigos nos queixos, quebraste o dente dos ímpios. Olha, viu? Tá vendo? Ele confiando no Senhor e Deus feriu os inimigos dele nos queixos, quebrou até os dentes dos inimigos dele. Então, gente, Deus trabalha a nosso favor, né? Ainda mais quando a gente propõe no coração de se posicionar ao lado dele, não é verdade? A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Olha, gente, que lindo, né? É tão bonito. Eu não queria só para ele. Não, ele pôs o povo também na oração dele. Olha, gente, é isso que eu vejo. A pessoa que anda com Deus, ela pede para ela, para a família, para o povo, né? Muito lindo. Daniel também. Ele orava por ele e para o povo também. Ele confessava o pecado dele e o pecado do povo diante de Deus. Jó também. Jó orava por ele, por toda a sua família. Ele fazia sacrifícios, né? Então, a gente precisa mesmo orar pelas pessoas e por nós também. Por nós e pelo povo também, né? Sempre orando, intercedendo um pelos outros. Davi disse: a salvação vem do Senhor. Então, por que ele recorreria a um rei, o rei do Egito, buscaria socorro no Egito? Porque Davi, a gente não vê que ele foi buscar refúgio na Síria? Por que Davi não pediu aliança dos da faixa de Gaza ou de Damasco, Palestina? Ele podia buscar refúgio na Índia, né? Nos filisteus. Bom, se bem que nos filisteus, quando ele estava fugindo de Saul, ele passou pelas cidades de lá. Mas eu não vejo que o socorro dele veio da parte de homens. Sabe que aonde que ele ia refugiar? Nas orações, né? Ele ia buscar em Deus, porque ele falou assim, ó, a salvação vem do Senhor. Porque ele sabia que Deus poderia mudar tudo.
E nós sabemos e vimos o trabalhar de Deus. Davi não ergueu a espada para matar o filho dele, para escapar, para poder ir lá e voltar no palácio. Ele esperou no Senhor, na salvação de Deus. E mataram o filho dele, mataram Absalão. E ele se alegrou. Ai, graças a Deus, Deus me livrou desse menino rebelde. Não, pelo contrário. Ele, se eu não me engano, ele matou as pessoas que trouxeram notícias para ele. Ele não se alegrava. As pessoas queriam dar notícia para ele, foi eu que dei a notícia para Davi, que Deus feriu os inimigos dele, né? Não, gente, as pessoas que levavam essas notícias para ele, ele até matava, né? Mandava matar, não sei como que era lá, ele fazia uma justiça. Então, pessoal, ele não se alegrava da morte dos inimigos, né? Mas Deus trabalhou, Deus tirou Absalão do caminho dele e ele voltou para o palácio, ele voltou a reinar, né? Glória a Deus, mas ele buscou no Senhor, com tantas pessoas ao redor dele, com tantos reis por aí, ele foi buscar em Deus. Ele tinha aliança com Deus. O negócio dele era Deus. Você está entendendo? Oh, meu Deus, que maravilha, né? Então, Davi confiou em Deus na sua adversidade. E que nós venhamos também seguir esse exemplo para nós confiar no Senhor na nossa adversidade. Vamos fazer essa experiência de orar quando a gente estiver aflito, nas nossas adversidades. Vamos orar também quando estiver tudo bem. Vamos agradecer ao Senhor quando estiver dando tudo certo, né? Glória a Deus. Deus abençoe seu sábado. Lembra do sábado para santificar o Senhor, levar sua família para a igreja, porque, olha, o mundo está difícil. Estão tirando os cultos até do sábado, gente. Né? Estão tirando. Mas a gente vai buscar Deus mesmo assim. Pode tirar, pode fechar as igrejas, pode fazer o que for. Né? Assim como fizeram com Davi. Né? Não deixou ele voltar para o palácio. Mas nós vamos, com palácio, sem palácio, vamos buscar o Senhor. Né? Fechar as portas da igreja para a gente não cultuar no sábado, mas vamos adorar nosso Deus em espírito e verdade. Amém? Deus abençoe a todos, que a paz de Jesus, o justo Cordeiro, esteja sempre no seu coração. A salvação vem do Senhor. Amém? Deus abençoe a paz de Jesus, o justo Cordeiro.